Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Igual as pessoas perguntam para mim, e aqui na França o pessoal francês pergunta para mim, qual que é o senso da vida, né? Inclusive, de uma entrevista que eu dei, perguntou o que era, qual que era o senso da vida. Eu falei, olha, na minha modesta opinião... Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. O senso da vida é um só, é ser feliz. Tudo o resto é balela. O importante realmente da vida é você estar bem com você mesmo e ser feliz. Então, partindo dessa visão, então tudo que você tem que construir em volta de você não é ser egoísta, mas sim ter amor, compaixão e perdão. Então me ensinaram, esse pessoal espiritual, esses amigos espirituais, me ensinaram uma coisa muito simples. O mundo ele tem que ser vivido de uma maneira muito simples, pelas essas 3 leis. A lei do amor, da compaixão e do perdão. É verdade. Se você viver desta maneira, você será um ser feliz. E você sendo um ser feliz, você será um ser espiritualmente feliz também. Aí, você comete erros? Claro, todo mundo comete erros. Existe o pecado? Não, não existe pecado. Isso é coisa de ser humano. O que existe são erros. E os erros são feitos para você se melhorar. Você vai ter uma melhora você vai entender com o tempo porque você errou e você vai tentar não cometer mais esse mesmo erro. Tá entendendo? Então, quer dizer, tudo existe uma lógica. Não existe assim, nada é feito, né, como muitas pessoas acreditam, que tudo é feito no azar. Não existe azar. O universo, se você olha para ele, ele é regulado, inclusive com as novas fotos que foi feito pelo novo telescópio James Webb, né, que se você vê, tem certas assim constelações, tinha uma que era toda violeta, uma coisa mais linda, quer dizer, tudo é muito bem regulado, muito bem dividido, muito bem feito, não existe, sabe, existe o próprio buraco negro, ele recupera as energias, né, aí quando a estrela explode, ela se transforma numa anã, quer dizer, a anã depois explode e tal, aí vira um buraco negro, quer dizer, tudo é reciclado, né, até o corpo humano ele é reciclado, né, quando você morre, o que vem da poeira volta à poeira. Então, quer dizer, nós seres humanos, o que a gente tem que entender é uma coisa bem simples, a gente tem que se amar. E isso é uma mensagem que já veio desde o Zoroastro, do zoroastrismo, que veio da época do budismo, do hinduísmo. O mestre Jesus falou muito a respeito disso, muitos mestres espirituais indianos falaram a respeito disso. Então quer dizer que o amor incondicional, que o amor que a gente tem dentro da gente tem que colocar para fora. É isso que a gente é amor. Então, é claro, para a gente chegar nesse estado de consciência, a gente tem que fazer uma limpeza muito grande, a gente tem que se liberar de muitas coisas, perdoar muita gente. Eu sei que é difícil, tem que perdoar muita coisa, viu? Olha, esse negócio de perdoar é complicado, porque é complicado e simples ao mesmo tempo, porque perdoar é você sentir compaixão por aquele que errou, mesmo que ele tenha errado contra você. Mas não é se submeter a ele, né? Você perdoou, mas a pessoa não vai, você não deve deixar a pessoa continuar lhe agredindo, lhe machucando, lhe prejudicando. Uma coisa é você perdoar, outra... Eu vou te dar um exemplo, um negócio muito... Uma coisa que aconteceu várias vezes comigo. Quando você entende como é que funcionam as coisas, foram testes que eu fiz. Aí eu apliquei isso na minha vida. A primeira coisa é de perdoar. O perdão é uma coisa muito difícil, mas perdoar com o coração. Sem mágoa, sem nada. Simplesmente perdoar. Mais nada. Aí se você é um cara bom mesmo, ou uma mulher muito forte, você tem compaixão. Aí é o segundo. Aí você é bom mesmo. Você perdoou. E depois você tem compaixão pelo nível de consciência do outro. Aí se você é um campeão do mundo, você ama essa pessoa. Aí eu posso te falar que você tem um nível espiritual, chamamos assim, né? Mesmo se eu não acredito em escala de nível, mas vamos se dizer assim que espiritualmente você é um ser que tem um
um certo conhecimento de si. Porque você perdoou, você tem compaixão e você ama a pessoa como ela é. Eis a resposta. Isso aí, veja bem, não precisa ser mestre e nada. Jesus Cristo falou isso. Né? O mestre Jesus, na sua própria crucificação, o mestre Jesus falou: Pai, perdoai-os, cai, pois eles não sabem o que fazem. Isso. Né? O cara perdoou aqueles que crucificaram ele. É incrível. E a gente pode, como ser humano, pode perdoar aquele que matou ele. Né? Olha, eu vou te contar o nosso nível de consciência no planeta Terra hoje em dia, principalmente com o que acontece, é claro que se melhora, as coisas também se melhoram. Não pode ser negativo. Tem gente boa, existe gente maravilhosa no mundo, sim, gente. Tem que parar de ter essa visão. Mas o que a gente tem que fazer, quando a gente tem um obstáculo na frente da gente, que a gente pensa que é um obstáculo que a gente não pode passar, olha, a gente se inclina na frente dele. Exato. Eu vou te falar de um caso que aconteceu aqui no Brasil, não sei se você ouviu falar por aí, recentemente, foi um escândalo, né? Uma coisa absurda. Um médico, anestesista, durante as cirurgias que ele fazia, que era principalmente partos de mulheres, porque era um hospital da mulher que ele trabalhava, né? As mulheres iam lá para ter as crianças, ele conseguia fazer o absurdo de, por trás daquele pano que ele coloca para separar a pessoa da própria cirurgia em si, ele ficava do lado de cá fazendo anestesia. Ele aproveitava isso para praticar atos libidinosos com a mulher que estava anestesiada ali. Atos sexuais mesmo. Eu não sei como a cabeça dele funcionava desse jeito, ele fazia isso. E as pessoas começaram a desconfiar. Ele até, inclusive, aplicava mais anestesia do que precisava para a pessoa pagar e ele se aproveitar da mulher naquele ponto que ele estava. E desconfiaram disso e filmaram. As enfermeiras colocaram uma câmera para filmar do lado de cá, sem ele saber. E ele foi flagrado fazendo isso, foi preso ali na hora mesmo, né? A polícia foi lá, foi chamada e prendeu. Foi um escândalo, um rapaz de 30 e poucos anos. O pai dele médico, dono de uma clínica aqui no Brasil, né? E as pessoas ficaram, assim, aterrorizadas com aquilo. E quando eu comentei com a minha mulher, eu disse, olha, sabe o que mais me preocupa nisso tudo? A situação desse rapaz. Aí ele disse, mas como você pode se preocupar com ele? Se ele fez um absurdo desse, ele tem que estar preso. Eu não sei o quê. Eu digo, olha, o problema é o seguinte, tudo bem, as pessoas querem justiça, né? Tem que se proteger dele. Mas imagina a situação desse rapaz, como está agora. Ele caiu numa inclinação errada que ele tinha, um transtorno mental, provavelmente, que ele tinha, e ele caiu nessa tentação, né, nesse erro, mas ele agora está arrasado, ele deve estar sofrendo horrores, porque o Brasil todo condenando ele, pai, mãe, imprensa, polícia, ele preso, em flagrante, filmado, mostrando na televisão. Digo, meu Deus, a dor que esse rapaz deve estar sentindo é uma coisa absurda, ele está sofrendo mais do que todo mundo. Então, eu tive compaixão dele, eu fiquei com muita pena dele, foi o que mais me preocupou. Ele, a família, o pai, a mãe. Mas não que eu ache que ele, não, coitadinho, então vamos deixar ele continuar trabalhando, né, como médico, vamos deixar para lá isso. Não, não é isso. A gente tem que tomar as providências, ele é uma pessoa que não pode continuar trabalhando como médico nessas condições, a menos que haja uma cura para esse problema que ele tem. A gente tem que se proteger dele, tem que proteger as pessoas dele, mas a dor que me dá é saber que a dor que ele está sentindo é maior do que a de todo mundo, por ele estar passando por essa vergonha, por esse vexame, por essa decepção que ele causou a ele mesmo. Então, eu acho que isso aí é compaixão. Agora, como eu disse, a gente não vai deixar ele continuar fazendo isso, vai se proteger dele, mas vai saber que ele está sofrendo também. Tem compaixão. Não é dizer assim, agora vamos queimar ele em praça pública, né? Não, então, isso é ridículo. Veja bem, a questão é assim, como em conversas que a gente já teve, a gente tivemos por WhatsApp há meses atrás,
damos a de César o que é de César e o que é de Deus, o que é de Deus. Então esse rapaz aí, que eu não sei da história, porque eu sigo muito pouco a imprensa brasileira, deixar os trâmites legais da justiça agir, né? O que ele semeou, ele vai, né, recuperar, vai colher, né? Ele vai colher as sementes que ele plantou, ele vai recolher. E a gente já tinha falado isso antes. O que ele semeou, ele vai recolher. Então, não tem assim, e deixar o que é de Deus, o que é de Deus. Então, e outra, não é só isso não. Isso aí ele gerou um karma para ele mesmo, né? Ele vai recuperar esse karma aí, ou nessa vida, ou em vidas futuras, né? Sem falar da vergonha que ele aconteceu, mas é um rapaz que deve ter algum problema psicológico, né, ou psiquiátrico, né, que deve ser ajudado, que deve ser internado, deve ser visto, né, porque, olha, ódio só gera mais ódio. Essa história de ficar gerando um ódio, isso aí não é coisa do ser humano, né, isso aí é coisa de pessoas ainda que não entenderam o seu objetivo deste plano aqui, né. Então, como é que eu vou odiar uma pessoa que eu nem conheço? É claro que ele cometeu, é horrível. É evidente, tem gente que comete coisa pior do que isso. Né? É horrível o que ele fez. Né? Mas deixa a justiça tomar conta dele, mas eu tenho dó dele, sim. Não é dó, eu tenho compaixão, né? No caso, tenho compaixão, porque seja dele, e dos russos também, eu tenho compaixão. Né? Tá matando um monte de gente aqui na Ucrânia, né? Mas eu tenho compaixão desse pessoal, porque eles estão gerando karma, né? Estão fazendo besteira. Então, o que a gente tem que aprender é se controlar. Né, se esse rapaz soubesse que ele tinha esse problema aí, né, que ele tinha esse desvio aí, porque isso aí também é um desvio de conduta, né, moral, e também sexual, ele deveria ter procurado um especialista, deveria ter se tratado, né, tentado se tratar, né, mas é a sociedade que a gente vive, essa sociedade que não tem, como se diz aqui na França, il n'a pas de mesure, não tem tamanho, né, todo mundo é aquela coisa, o carro, os bens materiais, o dinheiro, e não sei o que, você morre e fica tudo aí. Então, envelhece. Envelhece, morre, fica tudo aí. Ou senão morre até novo, nem aproveita. Então quer dizer que a vida não é acumular bens materiais. Nem ter 50 mil relações sexuais também não. Mas aí você fala assim, eu vou julgar os irmãos meus que fizeram esse tipo de escolha? Não. Quem sou eu para julgar? Eu também cometi erro. Né? O que fez Jesus quando o pessoal queria atacar a pedra na Maria, queria lapidar a Maria de Magdala, a Maria de Madalena? Jesus passou o pé no chão e falou assim, ó, passou o dedo no chão e falou, joga a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ou aquele que nunca cometeu um erro. As pedras caiu pro chão, porque todo mundo comete erro. Tá entendendo? Então, quer dizer, as coisas são simples. Todo mundo, não adianta você ficar julgando o outro. E isso aí é uma realidade. Aquele que julga será julgado. Sim. Não julgue. Não julgue. E não coloque nada na mão. Não coloque nada na mão de Deus, não. Isso aí não tem nada a ver. Isso é expressão brasileira. Você tem que deixar as coisas como é que elas são. Eu não tenho nada a ver com isso. Tenho compaixão pela pessoa. Mas, se ela cometer um erro, ela tem que arcar com as suas responsabilidades. Mas, um exemplo, o mundo, como a gente vive as coisas, o planeta, aqui na França está um calor desgramado, na Europa já faz uns par de tempo já que tá queimando tudo aqui. Quer dizer, a gente sabe que o clima está mudando, né? É claro que o Sol também deve ter a sua influência, né? A passagem do planeta, em uma parte do universo, deve ter alguma coisa relacionada a tudo isso. Mas a gente também é culpado, porque o planeta está sujo, a gente está sujando o planeta, muito plástico, né? Tem até continente de plástico, né? Então, quer dizer, a gente tem a nossa responsabilidade também. Então, a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, seja ela qual for. É o que eu aconselho. Assuma as suas responsabilidades. Por mais dolorosa que ela seja, assuma. Olha, quando você assume as coisas, é bem melhor. Cada um tem uma possibilidade de fazer alguma coisa pelo outro. Se você é apenas, digamos, a profissão menos valorizada aqui no Brasil é a de gari, né? Às vezes os pais até dizem aos filhos, vai estudar, senão você quando crescer vai ser gari, vai limpar as ruas, como se não fosse um trabalho importante, né? Todo trabalho dignifica o homem, seja ele qual for o seu trabalho. O importante é de você ganhar
o seu próprio sustento. Esta é a minha visão. Acho que é muito mais importante do que que você vive colado em alguém, ou uma mulher que hoje em dia as mulheres têm condição de trabalhar, de serem independentes. Eis aí a sua oportunidade. Você não precisa ser dependente de ninguém. Sim, o que eu ia falar é o seguinte, falando do gari, eu digo, olha, cada um tem um trabalho a fazer, cada um tem uma responsabilidade, cada um vai ser cobrado por aquilo que ele podia fazer e não fez, ou podia fazer e fez. Vai ser cobrado por si mesmo, não é por Deus, não é Deus que vai julgar ninguém. Então, se um gari está varrendo a rua e vê ali um prego no meio do asfalto e deixa, sabendo que aquilo vai furar um pneu de um carro, ele deixou de fazer uma coisa que ele podia ter feito por outro que ele não conhece, né? Tirar aquilo, tal, botar no canto para não furar o pneu de um carro. Mas se o cara for um presidente da República, que é o cargo máximo, né, que hoje em dia a gente tem nos países, presidente da República, ele tem uma responsabilidade imensa, porque ele pode fazer muita coisa para ajudar as pessoas. Agora a gente está vivendo aqui no Brasil, né, um processo eleitoral. E o que ocorre, né, isso não importa se é direita, se é esquerda, seja lá quem for, todos eles fazem as coisas em função de serem eleitos, ou se tiver no poder, continuar no poder, né? Fazem, às vezes, um bem maravilhoso, perto da eleição, mas depois esquece e vai trabalhar para si mesmo, vai para o seu próprio bem, para os seus próprios interesses e dos seus grupos, né, que dão sustentação a ele. Certamente, essa pessoa, quando chegar diante de si mesma, após essa existência, né, que se acordar ainda nesse mundo, ou acordar no outro, ele vai pensar assim, o que é que eu podia ter feito pelo meu país, né, quando eu era presidente e não fiz. Podia ter mudado tanta coisa ali, podia ter feito bem a tanta gente, não precisava ter agido daquela forma e tal, né, pensando só em mim, no grupo que me elegeu e tal. Então, eu quero dizer assim, cada um tem sua obrigação, cada um vai ser julgado por aquilo que podia fazer e não fez, ou podia fazer e fez, né, e colheu os bons frutos. Vai ser julgado pela própria consciência. Não importa se você é um gari ou um presidente da República, um médico ou um pedreiro. O importante é você dar conta daquilo que você pode fazer. E é o seu dever fazer aquilo, né? Se for lavar um prato, lave o prato e faça isso bem feito. Se for salvar uma vida no hospital, faça isso da melhor forma que você puder. Quando a gente sai desse mundo, todo mundo se iguala. E cada um e as circunstâncias vão ser as mesmas. A gente vai ser avaliado por nós mesmos, pela nossa própria consciência, a partir de que tipo de ser humano nós fomos aqui, né? Então, essa questão de dizer que uma pessoa é mais importante do que a outra é uma ilusão. Quando a gente sai daqui, é todo mundo igual. Não, aqui mesmo a gente já é todo mundo igual, porque todo mundo morre. A questão é o ego, né? A questão é o ego está presente, né? E o ego é importante, porque o ego é a maneira de se defender do mundo que a gente vive, né? Do mundo, o planeta, né? O mundo natural que a gente vive, né? Então, quer dizer, o ego é muito importante, né? Certos espiritualistas dizem que a dissolução do ego é a melhor solução. Eu acho que não. Né? O Ocidente já tem uma visão... Não é dissolução, porque isso é impossível. Né? O ego só se dilui quando a gente desaparece, se mistura ao todo. Mas certos, vamos dizer assim, especialistas mais de religião oriental têm essa concepção, né, da dissolução do ego, do vivente já da pessoa, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas existe Ramana Maharishi, Ananda, na Índia, né? Tem vários especialistas, assim, inclusive já falecidos, mas existem vários especialistas que conseguiram, né? O Osho também, né? Mesmo se o Osho eu acho um pouco mais, assim, um pouco mais infantil, mas adoro certas coisas que ele disse. O próprio Jesus, né? O próprio Jesus também. Jesus já não tinha ego, né? Jesus já, eu acho, assim, isso é a minha opinião. Para mim, Jesus era um ser excepcional, mas em todos os termos, né? Então, a dissolução do ego, eu acho, veja bem, ao meu nível espiritual, eu acho que o ego
é importante para mim. Porque com o ego eu posso criar certas coisas, fazer certas coisas, utilizá-lo de uma maneira do jeito que eu consigo, né? Da minha maneira que eu posso. Mas o mundo que a gente vive julgamentos, né? Visões de mundos, né? Como você pode julgar alguém? Quem você é para julgar alguém? Eu não sou ninguém para julgar alguém. Então, não vejo interesse em julgar uma pessoa, porque eu sei que eu também, não somente eu posso cometer, mas às vezes eu mesmo cometi o mesmo erro que ela cometeu. Então não tem interesse nenhum, né? A consciência vai julgar? Normalmente sim. A consciência julga, já começa julgando por aqui mesmo. Às vezes o cara vai dormir lá, a cabeça tá lá trabalhando, o cara não dorme direito. Então, quer dizer, a pessoa, né, o ser humano, a mulher, o homem também, é a mesma coisa. Então, quer dizer, o que a gente tem que entender é que a gente estamos aqui para aprender. Então, vamos continuar aprendendo, tendo paciência com a gente mesmo, tendo paciência com os outros, né? Tentando perdoar sempre, ter compaixão, ter amor pelas pessoas. Não tem assim uma fórmula milagre, né? Milagrosa de transformar as pessoas em... Não, você tem que ser o que você é. Passo a passo, como dizia Osho, né? Eu tenho um vídeo de Osho muito engraçado, né? Ele era muito divertido. Que ele conta que tudo que o objetivo da vida, que é aprender, tem que ser aprendido passo a passo. Você não pode querer num dia se transformar num grande sábio, num grande santo, mudar a sua vida de repente. Ele disse assim: se você colocar diante de você a necessidade de uma grande mudança, você não fará essa mudança. Mas se a cada dia você estabelecer uma meta, né? E pequenas mudanças, passo a passo, step by step, como ele dizia, aí você consegue. Porque a pergunta que fizeram a ele foi: Osho, como eu posso fazer uma completa transformação na minha vida e me iluminar? Ele cortou logo pelo pé. Ele disse: se você quiser fazer uma completa transformação na sua vida e se iluminar, você não alcançará isso. Você tem que, a cada dia, ir procurando se melhorar como ser humano. É por isso que a gente está aqui vivendo 70, 80 anos, né? Exatamente. Por isso, em reflexão, em várias reflexões e meditações que eu fiz, eu cheguei a essa conclusão, que a minha vida espiritual começou em 1985, no estado do Ceará, né? Com a aparição. Sim. E a minha vida toda até hoje é uma evolução espiritual. É uma maneira de que eu possa entender, compreender, não somente o que está fora de mim, mas o que está dentro de mim também. Então, o conhecimento espiritual é uma coisa que você vai... Não começa agora, né? É coisas que vêm, mas depende de você. Você quer mudar espiritualmente? Você quer mudar? O que é mudar espiritualmente? E a iluminação, eu não acredito na iluminação. Por que eu não acredito na iluminação? O que existe é demiconsciência, né? A pessoa tem uma metade de uma consciência, né? Acho, isso é minha opinião, a verdadeira iluminação é depois da morte. Você não tem mais as barreiras do corpo físico. Mesmo se existem pessoas que saem do corpo, pessoas que têm vários dons espirituais, tal, tudo bem. Mas acho realmente que a verdadeira iluminação, né, é quando a gente sai do corpo. Então, mas o que esses irmãos que estão lá em cima, maiores, né, que estão aqui olhando para a gente, tentam ensinar para nós, é que a gente tem que, como é que se diz? A gente tem que se voltar para si mesmo. Pois todas as respostas que a gente está procurando está dentro da gente. Ela não está lá fora. Como me explicaram várias vezes, você tem que entender o que você é por dentro para depois você compreender o que está aí fora. É a velha placa que estava lá no templo de Apolo, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo, né? Isso, exatamente. Jesus colocou: conhece a ti mesmo e tu conhecerás Deus. Jesus, nas certas parábolas bíblicas, tem esta frase, um complemento das frases gregas, né? Mas também você encontra também no confucionismo, né? Confúcios também, você acha isso no taoísmo, né? No taoísmo, né? Mesmo se Confúcio era um filósofo chinês,
mas em várias, não existe só a filosofia europeia, Platão, Sócrates, Nietzsche, como é que se diz, aquele, o português lá, como é que chama? Ele era português e judeu, bom, eu esqueci o nome dele, era muito interessante, Spinoza, o Spinoza, quer dizer, existe, é claro que na Europa tem bastante filósofo, né? Tem bastante filósofo, né? Eu li muitos daqui, né? Tem, por exemplo, eu gosto, não é filosofia, mas é um pouco de psiquiatria, um pouco de psicologia, Carl Jung. Eu adoro Jung, sabe? Eu sou mais junguiano do que freudiano, mesmo se eu não tenho esse tipo de... Eu não tenho diploma disso, mas eu gosto da visão que ele tem, que é uma visão mais coletiva, né? É uma visão diferenciada do Freud, que é mais realizado numa parte mais sexual, que tudo, em relação ao Freud, em grande parte, é mais ligado ao sexo. Eu acho que cada um, né, teve a sua grande importância naquilo que conseguiu captar, né? O Freud descobriu uma coisa que ninguém pensava antes, que é o mundo inconsciente, a importância... O inconsciente coletivo, traumas, né? Os traumas, né, digamos, o trauma determina o seu comportamento no dia a dia, e os traumas sexuais são muito, muito determinantes também, então ele descobriu isso. Mas já o Jung, ele abriu mais o leque, né, para uma dimensão muito mais ampla, né, espiritual e tal. Ele teve um EQM, inclusive, tem no meu canal o relato da EQM de... eu vi, também li, eu tenho o livro vermelho, né, de Jung também, que é muito conhecido, que fala a respeito desse tipo aí, que parece que teve alguns fenômenos paranormais na casa dele quando ele estava escrevendo esse livro. Quer dizer, a questão é assim, qual que é a importância de tudo isso? Esta é a grande questão que a gente tem que entender. Qual que é a importância de tudo isso? A importância de tudo isso é uma só, é amar sempre. Amar incondicionalmente sempre. Amar a vida, amar as pessoas, amar o que você é, amar o trabalho que você faz, amar sempre, amar. Não existe outra coisa. Aquele que ama conhece Deus. Exatamente. Carlos, eu quero aproveitar esse ponto de chegada. Já estamos aqui conversando há 1h30 e eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Queria aproveitar agora para a nossa última parte, que é falar sobre o canal que você está querendo desenvolver, né? Então, eu queria que você nos dissesse assim, que canal é esse? Ele já está em funcionamento? As pessoas já podem acessar? Já tem conteúdo ou não? E qual a sua finalidade criando esse canal? Como é o nome dele? E o que é que as pessoas podem encontrar lá? O que é que você propõe com ele? Então, veja bem, a questão é assim, aqui na França, o canal é Carlos Viotto, né? Eu tentei colocar outros nomes e tal, mas eu fiz natural, né? Inclusive está em francês, mas depois eu vou colocar assim uma parte. No canal vai ter vídeos em francês, porque muitos franceses também me pediram. Sim. E uma parte também em português, né, para todo mundo. Então, consciência e espiritualidade, né? Ou conhecimento e espiritualidade, né? Spiritualité e connaissance, né? Em francês eu coloquei. Então é só Carlos Viotto. Normalmente, se você colocar Carlos Viotto, vai ter os vídeos que eu já fiz e vai ter o meu canal. Lá você vai, clica e se abona ao canal. Não tem conteúdo por enquanto, né? Eu vou começar a colocar a partir do mês de setembro um vídeo por mês só. E vai ser sempre assim. Eu vou... veja bem, a atualidade não é realmente o que me interessa. O que eu vou tentar fazer nesse canal, veja bem que eu vou tentar... como é que eu posso explicar? Fazer alguma coisa assim, didático, né? Dicas de ler, também vou ler páginas de livros, tal, quer dizer, livros assim que eu leio, né? Assim, cartas também, algumas cartas psicografadas, mas assim, a gente falar um exemplo de temas, né? Vamos falar, vamos supor, um exemplo da importância da espiritualidade. Qual que é a importância dela na sua vida pessoal? O que ela pode trazer de benefício para você quando você se espiritualiza? Não que você se transforme num religioso. Isso aí é uma coisa pessoal. Cada um faz aquilo que bem entendeu. Eu estou falando você se espiritualizar. Do jeito que você é. Sendo do jeito que você é. Sem intermediário.
sem intermediário, você colocar uma pessoa que é ele que contacta lá em cima. Você não precisa disso. Vou conversar com você, explicar para as pessoas que a gente tem total capacidade de fazer, sozinho, no nosso cantinho, fazer as coisas e sem nenhum problema você é escutado. E você terá as suas respostas. Se autoconhecer, né? Explicar, falar a respeito de um exemplo de meditação, a importância da meditação cotidiana, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para você ter conhecimento do que você tem dentro de você, todas essas coisas, esses canais que tem lá dentro de você, como você pode utilizá-lo, né? Falar falar também a respeito de vamos supor, falar um pouco mais do cristianismo, falar um pouco mais sem nenhuma crítica. Eu não critico religião, todas as religiões são importantes, mesmo se eu sei, isso é um pensamento pessoal, que a gente não necessita de nenhum tipo de religião. Talvez você falou assim, falar do cristianismo, talvez você especifique melhor dizendo assim, falar da mensagem de Cristo, né? Exatamente. Porque o cristianismo já é uma transformação do que ele ensinou. Né? Exatamente. Lógico que muita coisa foi deformada, não tudo, mas muita coisa foi deformada. Mas quando eu falo cristianismo, exemplo, é uma coisa que eu estou lendo muito e que eu estou aprendendo bastante, é a respeito dos evangelhos apócrifos, aqueles que foram apócrifos, né? Não sei como diz aí no Brasil. Apócrifo. Aqui na França é apócrifo. A respeito de um exemplo de celui, aquele do Evangelho de Thomas, né? De Tomé. Né? Eu tenho ele aqui. O de Maria Madalena, né? Tem o Evangelho de Maria Madalena, né? Também. Também tem um muito interessante que é o de Judas, né? De Judas Iscariote. Quer dizer, tem vários, falar um pouco do manuscrito do Mar Morto, né? Porque eu li também a respeito dos assirianos, todo esse pessoal que faziam muitas práticas que faz muito pensar, a gente pensa um pouco, tem assim uma vertente um pouco espírita, né? Não é Olha isso, aqui, mas... ó. Esse aqui é o 5º evangelho, a mensagem do Cristo segundo Tomé, tá vendo? Isso, exatamente. Aqui é um dos apócrifos. Eu tenho também, eu tenho aqui. Então, quer dizer, a gente vai falar a respeito de falar um exemplo que as pessoas conhecem muito pouco da religião muçulmana, né? Do Islã, né? Falar um pouco do Islã, falar das soratas, né? A gente aqui chama de sorata, são provérbios muçulmanos, né? Eu não sei como é que se diz aí no Brasil, são versos muçulmanos que tem dentro do Corão, né, que são muito bonitos, são muito interessantes, né, que foi dado por o arcanjo Jibril, que em francês a gente chama Jibril, que é o arcanjo Gabriel, né? Gabriel. Que foi o que suflou, né, que deu as palavras para o profeta Mohammed. Então, quer dizer, é uma questão de falta de conhecimento. Não existe nada de ruim em tudo isso. Isso aqui é o Evangelho Essênio da Paz. Um dos livros que foi encontrado lá no Mar Morto, né? Isso, é o manuscrito fala do Mar Morto. De umas ações de Jesus Cristo que não tem na Bíblia. Não tem. Mas que é totalmente coerente, né? Só expande mais assim um pouco sobre as ações de Jesus no meio dos essênios, né? Exatamente, porque esse livro dos manuscritos do Mar Morto, que inclusive eu tenho ele aqui, que está toda essa parte siriana, que é muito interessante, né? Eles viviam de uma maneira bem reclusa, no alto de uma montanha, né? Eles tinham rituais, vestiam branco, né? Sempre vestido de branco, a maneira de orar. É por isso que quando você lê, você vê uma certa, assim, um cristianismo mais primitivo, né? Mesmo se os essenianos eram uma outra coisa, mas tem assim uma base crística, né? E tem aquela coisa também a gente sente assim uma pequena coisinha do espiritismo, né? É muito interessante. Então, quer dizer, eu acho que é importante a gente ler tudo isso aí, né? Então, eu vou falar mais disso, né? Não criticando, mas explicando, lendo, né? Partes, né? De certas coisas, porque acho, na minha opinião, é muito importante a gente ter uma bagagem assim literárica, né? Para a gente ler. Eu acho que isso é muito importante, ter um certo conhecimento. Um exemplo, falar também da teosofia, né? Falar de Annie Besant,
porque eu leio bastante. Madame Blavatsky, né? Blavatsky, então, quer dizer, são coisas que eu leio, falar um pouco também de espiritismo, do Allan Kardec, né? Porque eu li vários livros do Allan Kardec e tal, quer dizer, então, é mais neste lado aí que eu estou tentando colocar. Não que necessite das pessoas se transformarem em especialistas ou pessoas de um conhecimento fora do normal. Não, a gente fazer as coisas, como você disse antes, fazer as coisas, como diz na Itália, piano, piano, né? Aos poucos, né? Piano, passo piano, a devagarzinho, passo, né? Isso. step by step. Isso, em francês é doucement, doucement, doucement. A gente vai devagarzinho, devagarzinho. É assim que a gente evolui, sabe? E como você falou realmente aí, de uma maneira assim expansiva, é impossível, não existe isso. Se não me engano, em espanhol é Despacito, se não me engano. Tem até uma música, né, que fala Despacito. Exatamente, né? Exatamente. Devagarzinho. Exatamente. Eu vou ler para você aqui, antes da gente acabar, eu vou ler para você um negócio que eu recebi aqui, uma canalização, eu não sei como é que chama aí no Brasil, channeling. Aqui agora tudo é nome meio inglês, né? Então eu vou ler para você. Channeling, né? Channeling seria canalização, né? Autoconsciência do eu interior. Partamos em direção de nossa verdadeira natureza. Entramos no reino da verdade. Entre na consciência de nossa e de vossa verdadeira essência. Esqueça esta ilusão. Conheça a sua verdadeira face, aquela que é eterna, aquela que é amor. Tomemos parte ao banquete universal. Veja a sua verdadeira força. Viva na nossa e vossa luz interior que é eterna. Entre no seu próprio autoconhecimento. Entenda que o seu lugar ainda está vazio. Seja verdadeiro, seja amor, este amor profundo que está em nós. Veja a vossa coragem. Viva o presente. O amanhã é aqui e agora. Seu lugar é no amor absoluto. Neste presente momento, deixe, se doe, se solte, como a folha de uma árvore que cai ao chão. Ame, ame, ame. Compreenda que o senso da vida está em tudo, principalmente dentro de ti. Fique em alerta, o amanhecer é radiante, mesmo se o seu céu interior parecer estar nebuloso. Viva na sua força de amar, pois saiba que ela nunca te deixastes. Te conheças e entre no seu coração. Nele está um guerreiro do amor eterno, que jaz resistiu a muitas batalhas terrestres e celestiais. Continue, viva esta vida, ame, deixe ser amado, e o amor será a sua salvação. Saibas, utilize a sua sabedoria, pois o mundo foi criado para que nós estejamos na paz e no amor. Quando foi que você recebeu essa mensagem? Já faz um tempo já. Faz um tempo? Já faz um tempo. Eu recebi muitas mensagens, inclusive, para aqueles que conhecem um pouco, eu recebi muitas mensagens assim, sempre de duas pessoas, inclusive nos vídeos que você tem, eu recebi pessoas também que vieram do nosso lar, né? E, inclusive eu mudei até alguns nomes. Sim. Né? Eu mudei alguns nomes, inclusive eu falei para você, eu mudei alguns nomes, porque senão a gente teria alguns problemas. Então eu recebi mensagens, né, de pessoas que se identificavam desta cidade espiritual. Recebi também mensagens daqui da França. Então, quer dizer, existe muitas coisas, mas toda vez que a gente procura um pouco, a gente cai sempre na mesma fonte, que tudo é amor, amor incondicional e absoluto, e tudo depende só da gente mesmo. Pois é, muito bonita essa sua mensagem, ela resume tudo que a gente falou, né? Exatamente. E gostei muito do convite. Venha para o banquete celestial, como é que ele falou? Venha para o banquete. Venha. Pera um pouquinho, deixa eu ver. Venha. Isso. Do banquete. Tomemos parte ao banquete universal.
É o banquete universal. É isso aí, esse é o convite. É o banquete universal. A mesa está posta. Exatamente. A mesa está posta, né? E tem milhões e milhões de irmãos no mundo espiritual e no mundo material que estão vivendo em galáxias, em planetas, em sistemas solares, duplos solares, triplos solares, que estão aí no universo vivendo as suas vidas, evoluindo, e nós fazemos parte de tudo isso. E só depende da gente ser em paz com a gente mesmo. Quando a gente está... Eu tive certas coisas que aconteceu aqui, quer dizer, tantas coisas, eu não vou contar tudo que é muito demorado, né? Mas assim, eu tive visões assim que eu estava em minhas raízes, né? Meus pés se transformavam em raízes, eles entravam na terra, e as minhas mãos estavam levantadas para o céu e eles se transformavam em galhos de árvores, né? Então quer dizer que eu estava bem enraizado neste mundo, em um céu celestial de cor assim meio violeta, meio azul, bem clarinho, né? Então quer dizer, uma energia maravilhosa. Isso aí eu estava, né, não estava nem dormindo, estava meio entre dormindo e acordado, quer dizer. Sem falar que aqui na França também aconteceu, quando eu dei entrevista, recebi tantas, me propuseram de escrever um livro e tal, eu falei, olha, veja bem, a minha proposta não é essa. A minha proposta, eu quero ajudar as pessoas que elas se encontrem, porque ela possa... É isso que é a minha mensagem final que eu vou deixar para todo mundo. Olha, a realidade é muito simples. A felicidade está dentro da gente. Como as coisas ruins também estão dentro da gente, só depende do que a gente quer. Se você quer ser feliz, olhe para dentro de você e tenha fé na felicidade, você será uma pessoa feliz. Nós somos seres que somos feitos para serem felizes. Felizes e em paz consigo mesmo. Esta é a realidade de nossa existência. Você falou tudo, Carlos. Mensagem mais clara do que essa é impossível. Não tem jeito. E eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso aí que você está proporcionando a nós todos. Eu sinto essa energia maravilhosa que vem aí dessa nossa conversa, vem aí da França, através de você. E que a gente continue ligado, que nossos canais continuem dialogando, certo? Quando você tiver com já algum vídeo disponível, me avise que eu vou colocar aqui avisando as pessoas para elas irem lá dar uma olhada, né? Sim. Também participar desse banquete aí que você oferece. Tá certo? Não, nós somos todos da mesma família. Nós devemos nos amarmos entre nós. Esta é a grande realidade. Como diz em francês, nous devons nous aimer entre nous. Nós devemos nos amar entre nós. Car la vie, c'est un bonheur. Pois a vida é uma grande alegria. É essa a realidade da vida. Você é aquilo que você pensa. Você tem que entender isso, meus irmãos e irmãs aí que estão me escutando, certo? Porque nós somos todos irmãos e irmãs neste mundo. Esta é a grande. Nós somos todos filhos da mesma espécie humana e da mesma espécie espiritual. Então, o que nós temos que entender, sempre que nós temos que ser felizes, pois esta é a nossa natureza profunda, é aquilo que está profundo dentro de nós. Quando você sente essa alegria, coloque ela para fora. Seja feliz. A realidade nossa é essa, é ser feliz. Você acha que um ser de amor magnífico, né, o Deus, né, chamamos assim, não criou a gente para sofrer? Que coisa ridícula. Ele nos ama incondicionalmente. Ele está dentro de nós, ele está manifestado em tudo. Né? Então seja feliz. Esta é a realidade da existência. É isso aí. E tudo se resume numa palavra: l'amour. L'amour, como dizia um espírito que vinha sempre me ver, o Jean-Jacques, ele sempre acabava as cartas dele, l'amour pour toujours. Em português, l'amour pour toujours. Em português seria amor para sempre. Para sempre, exatamente. Amor por toujours. Então, fica na paz, mantenha a chama acesa e vamos continuar em contato, tá certo? Claro, meu amigo. Que Deus te proteja, que te ilumine aí a sua família.